Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, vocês viram que o canal mudou de novo e agora vai ter futebol e gameplay. Já vou começar pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. E apesar do Brasil ter sido eliminado, triste, eu falei que no vídeo que nós seria ex. Então, vamos relembrar os 5 títulos do Brasil nas Copas do Mundo. O Brasil é considerado por muitos a maior seleção do planeta, mas a gente hoje vai relembrar das 5 Copas que o Brasil venceu de 1958 até 2002. E vamos lá contar as 5 histórias do Mundial. E antes, a gente não tem como lembrar de mundiais do Brasil se falar do grande trauma de 50 no Uruguai. Onde o Brasil só precisava de um empate para se classificar. E no Maracanã lotado com mais de 100 mil, 200 mil, sei lá, pessoas. E o Brasil fez 1-0. Tava comemorando o título da Copa do Mundo, mas acabou tomando a virada do Uruguai e assim acabou perdendo no Maracanã lotado, no Maracanã com mais de 200 mil pessoas e ficou conhecido por muitos como Maracanaço. Aquilo foi tão triste com o Brasil que fez abandonar a cor branca do uniforme que usava até então e adotar o amarelo que usamos até hoje. E em 1958, 8 anos depois daquele triste caso de 1950, o Brasil ia com uma seleção até que razoável para a Copa de 58, na Suécia. E o Brasil também tinha um jogador de qualidade com o técnico Vicente Feola. O Brasil tinha um Beleni. Nossa, caraca. Deixa eu. O técnico Vicente Feola levou muitos jogadores de qualidade para essa Copa. Como os Bellini, Didi, Zito, Djalma Santos, Vavá, Zagallo, que depois será o técnico da Copa de 70, e os craques daquele Mundial. Pelé e Mané Garrincha. Eles começaram as últimas 3 rodadas no banco. Porque eram muito novos na época. Inclusive o Pelé veio com apenas 17 anos. E aí ia começar aquela grande Copa de 1958. E o Pelé começou no banco naquelas 3 rodadas. Nas últimas 3 rodadas da fase de grupos. E aí o Brasil começando metendo 3-0 na Austrália. Depois teve um 0-0 contra a Inglaterra. E 2-0 contra uma seleção que... Bom, lembrando, o Brasil meteu 3-0 na Austrália. 0-0 contra a Inglaterra. E meteu um 2-0 na última rodada. Assim, no para as oitavas. E aí nas oitavas, o Pelé e Garrincha já começaram jogando. E aí o Pelé e o Garrincha já começaram jogando as oitavas. Nas oitavas não, as quartas de final, porque naquela época não tinha oitavas. E aí o Brasil venceu por 1-0 com um gol de adivinha de quem? Exatamente, de Pelé. Começava ali o seu reinado nas Copas do Mundo. E eu já falei que foi feito por um garoto de 17 anos. E aí o Brasil jogava contra a França, no estádio Rassunda. E aí o Brasil trouxe 2 franceses com Vavá, Didi e 3 do rei do futebol, Pelé. E aí o Brasil ia para a final. Justamente na Suécia, para enfrentar justamente a seleção dos suecos. O Brasil queria superar aquele trauma de 50, 8 anos antes.
E aí o Brasil enfrentava a Suécia no estádio Råsunda no dia 29 de junho. E aí aquele trauma de... E aí parecia igual... E parece que aquele trauma de 50 tava se tornando realidade naquele dia. Que a Suécia abre o placar. E aí mas a seleção brasileira tinha muitos jogadores de qualidade. Como por exemplo, Garrincha. Numa jogada pela direita, cruza pra Vavá empurrar pro gol. E aí, com uma jogada genial de Mané Garrincha. E o Brasil botou a bola debaixo do braço e começou a dar uma aula de futebol. O Vavá fez mais um com a assistência do Garrincha mais uma vez. Um passe antológico de Garrincha pro Vavá só ampliar pra dentro. Só pra botar pra dentro. E depois o Pelé fez um dos gols mais antológicos de toda a história da Copa e do futebol. Meteu um chapéu no marcador sueco e fuzilou pro gol pra meter um dos gols mais bonitos da história da Copa e do futebol. Eu já falei que foi feito por um garoto de 17 anos numa final de Copa do Mundo. E aí depois o Brasil só empilhou mais uma vez com o Zagallo. A Suécia diminuiu. E aí depois, numa jogada do Pelé, cruzamento, e o Pelé aparece na área pra meter de cabeça. Brasil 5-2, campeão mundial. E aí o Brasil levantou a taça Jules Rimet. Naquela época não é aquela taça que a gente conheceu hoje. Que a gente conhecia hoje. Agora era uma taça diferente. Chile 62. Depois daquela Copa de 58, o Brasil chegou para a Copa de 62 no Chile como amplo favorito. E tinha muitas coisas diferentes. Os Pelé e Garrincha chegaram como um dos melhores jogadores do mundo. E agora a seleção brasileira vinha com força para tentar ganhar mais um mundial. E aí o técnico não era mais o Vicente Feola. Agora era o técnico Aimori Moreira. Esse era o novo técnico do Brasil, que ia levar o Brasil para mais um título. A seleção de 62 era praticamente a mesma de 58. Se você olhar a escalação. O Brasil caiu no grupo com Tchecoslováquia, México e Espanha. E aí o Brasil começou metendo 2-0 no México. Com um de Zagallo e um de Pelé. E aí depois enfrentou a Tchecoslováquia com um grande baque. Pelé se lesionou. E não foi um incômodo muscular que tiraria ele só de 2 jogos. Não. Foi uma lesão que tiraria ele de toda a Copa do Mundo. E pior, o Brasil empatou em 0-0. A gente fica pensando. A gente fica pensando, será que sem o Pelé vai dar? Imagina perder Romário em 94 ou Ronaldo em 2002, um desfalque aterrador. E aí o Pelé foi substituído por um tal de Amarildo, que jogava com Garrincha no Botafogo. E aí depois e quem imaginava que ele ia tão bem nessa Copa? E aí depois o Brasil venceu a Espanha por 2-1 com 2 do Amarildo. O cara que substituiu o Pelé. E aí o Brasil ia para as quartas. Jogar contra a Inglaterra e meter um 3-1 com 2 de Garrincha e um do Vavá. E aí o Brasil ia para a semifinal para enfrentar o Chile, os anfitriões. E aí o Brasil vence. E aí o Brasil vence por 4-2 com 2 do Garrincha e mais 2 do Vavá.
E aí depois o Brasil ia pra final pra enfrentar a única seleção que o Brasil não tinha ganho. A Tchecoslováquia. Lá aquele jogo que o Pelé se lesionou. No Estádio Nacional de Santiago. O Brasil enfrentava a Tchecoslováquia. Aquele jogo lá que o Pelé tinha se lesionado e o Brasil tinha empatado. E aí, assim como a Copa de 58, a Tchecoslováquia abriu o placar. Que nem na 58, onde a Suíça abriu o placar. E depois Amarildo, o cara que substituiu o Pelé, fez uma jogada pela esquerda e fuzilou pro gol. E aí depois, né, a gente tinha ainda Mané Garrincha que levanta e o Zito manda de cabeça. E aí depois uma falha do goleiro do Tcheco. E aí só pro Vavá empurrar pro gol. Brasil 3-1, campeão mundial. E aí, mesmo perdendo o Pelé, o Brasil consegue ganhar a Copa pela segunda vez seguida. E uma coisa era fato: o Brasil era a maior seleção do planeta. E depois o Brasil chegou para a Copa de 66 como amplo favorito mais uma vez. Aí lembrando, Mauro Ramos foi o segundo capitão para levantar a taça Jules Rimet. Se você tá gostando desse conteúdo, deixa o like, que se você quiser mais conteúdo sobre a seleção brasileira, se inscreve e ativa o sininho e vamos continuar a história das 5 Copas. O Brasil era o amplo favorito também na Copa de 66, mas acabou acontecendo um baque. Brasil caiu logo na fase de grupos. Sim, o Brasil, né, tinha caído na fase de grupos. E o treinador na Copa de 70 era simplesmente Zagallo. O cara bicampeão da Copa do Mundo. E ele substituiu o Brasil 3 meses antes da Copa. Substituindo um tal de João Saldanha. Depois de ter tido desentendimentos com o presidente. E aí o Brasil ia para a Copa de 70 e ainda tinha Jairzinho, tinha Carlos Alberto Torres e também um tal de Pelé. E depois o Brasil caiu contra a Inglaterra, a Tchecoslováquia e a Romênia. E aí o Brasil depois enfrentou a Romênia, enfrentou a Tchecoslováquia e venceu por 4-1 com gol de Jalisco, Rivelino, Pelé e 2 do Jairzinho. E aí depois o Brasil foi. E aí esse jogo aconteceu um dos lances que você lembra até hoje. O Pelé pega a bola no meio campo e arrisca de muito longe. E a bola trisca no travessão. Ficou conhecido até hoje o gol que o Pelé não fez. E aí depois o Brasil vence por 1-0 com gol de Jalisco. E aí depois... E teve mais um lance histórico. Uma cabeçada do Pelé e defendida pelo goleiro Gordon Banks. Isso mesmo. E aí depois o Brasil enfrenta. E aí depois o Brasil enfrentaria a Itália no estádio Azteca no México.
o jogo poderia ser equilibrado, até foi, mas só até o fim do primeiro tempo. E aí depois, com o levantamento, uma cabeçada de Pelé. E aconteceu uma das fotos mais icônicas do futebol. O Pelé está comemorando nos braços de Jairzinho. E aí depois a Itália acabou empatando com Boni Senha, só empurrando pro gol. E aí depois a gente ficava se perguntando, até quando a Itália até quando a Itália vai conseguir competir com esse esquadrão? E aí depois o Gerson, o canhotinha de ouro, meteu um chutaço pra fazer mais um. E aí, no levantamento do canhota, com uma cabeçadinha do Pelé. E aí Jairzinho empurra pra rede. E até ali, o Jairzinho tinha marcado em todos os jogos do mata-mata. E aí, depois, no lance icônico, chegou pro capitão Carlos Alberto Torres. Fuzilar pro gol. Você pode ver esse lance de novo e de novo. E ele nunca vai deixar de ser lindo. Brasil 4-1. Campeão mundial. E o Brasil era a primeira seleção a conquistar 3 Copas do Mundo. O Carlos Alberto foi o terceiro capitão brasileiro foi o terceiro capitão brasileiro a levantar a taça Jules Rimet. O Zagallo era o primeiro. Vamos lá, o Jairzinho marcou em todos os jogos do mata-mata e da fase de grupos. Zagallo foi o primeiro homem do planeta a conquistar a Copa, tanto como jogador, tanto como treinador. E aí o Pelé se tornou o único a conquistar 3 Copas do Mundo. As Copas, o Brasil poderia ganhar muito e muito mais, mas depois o Brasil veio uma gigantesca seca pela frente. O Brasil veio para a Copa de 74, mas foi eliminada para a Holanda. Foi eliminado em 78, em 82 com um dos melhores esquadrões de toda a história, perdeu também. Em 86 perdeu também. E em 90 foi eliminado para a Argentina nas oitavas de final. E o Brasil também vinha para a Copa de 74. E aí o Brasil vinha para a Copa de 74. E o Brasil vinha para a Copa de 94 não era assim o amplo favorito. E o Romário estava fora. E o Romário, o grande craque daquela Copa, estava fora da seleção brasileira porque tinha tido desentendimentos, mas teve que voltar no finalzinho das eliminatórias para salvar o Brasil. E aí a seleção brasileira de 94 não era das mais empolgantes, assim, sim, do gol até a defesa. A gente tinha Tafarel, Jorginho, Branco, Cafu e também e lá na frente a sensacional dupla Bebeto e Romário. E aí o Brasil não era assim o amplo favorito, vinha no grupo com. E aí o Brasil vinha com o grupo. Vamos lá. E lembrando que o Brasil também era treinado pelo Carlos Alberto Parreira. O Brasil caiu no grupo com a Rússia, Suécia e Camarões. E aí o Brasil veio com 2 vitórias, 1 empate, 1 gol sofrido e 6 gols marcados. E aí o Brasil e o Romário marcando em todos os jogos da fase de grupos. E aí o Brasil nas oitavas de final ia encarar os Estados Unidos e ia vir um jogo muito duro. O jogo tava tão estranho que o Romário, um dos melhores atacantes
Um dos atacantes mais letais de todo o futebol, chegou sozinho com um gol completamente aberto e chutou para fora. Sim, e aí depois o Brasil venceu com uma vitória suada por 1-0 com um gol de Bebeto. O Brasil ia para as quartas de final contra a Holanda, né? E por enquanto o Brasil parecia muito tranquilo. O jogo estava tranquilo pro Brasil. E aí um levantamento, o Romário só empurrou para dentro, um golaço de Bebeto. E aí também uma das imagens mais icônicas. O filho Matheus estava nascendo naquela época. E aí o Bebeto balançando os braços como se fosse embalando um bebê. Então, e o jogo estava tranquilo. Mas a Holanda fez 2 gols e empatou aquele jogo para 2-2. E aí depois o branco faz um dos gols mais automáticos de toda a Copa. O branco manda um chutaço de falta e quase bateu no Romário. O baixinho tirou a bunda do caminho e aí o branco mandou pro fundo da rede. Se a bola tivesse batido no Romário, provavelmente a bola tinha desviado. O Brasil enfrentava a Suécia pela semifinal e o Romário perdeu mais um gol. O Romário passou pelo goleiro, chutou. Dessa vez o zagueiro sueco que tirou a bola. Mas você fala assim, o Romário ele poderia perder uma chance, mas ele não perderia 2. O baixinho, aos 80 minutos, o baixinho no seu auge de 1 metro, no seu alto de 1,67 m, um levantamento, Romário sobe entre os grandalhões suecos para fazer e botar o Brasil na final daquela Copa depois de 24 anos de espera. O Brasil enfrentaria a Itália no dia 17 de julho no Rose Bowl, nos Estados Unidos. E aí depois de um jogo duro, com grandes defesas, aquela final ficou marcada pelos pênaltis. E aí o Romário mais uma vez vai lá pra chance de fazer o gol, pra salvar o Brasil, vai lá e chutou pra fora. O Romário foi claramente o craque daquela Copa, mas se o Brasil tivesse perdido, seria contestado até hoje. Mas você sabe que o atacante cobrado naquela final foi outro, né? Aí a disputa foi para os pênaltis. E o Brasil começou muito bem com Baresi isolando a primeira cobrança. Mas aí depois o Brasil perdeu E aí as duas seleções foram convertendo até depois a bola parar em Tafarel. E o Brasil não precisou nem cobrar a quinta cobrança. Que depois o craque Roberto Baggio chegou para cobrar o pênalti e mandou a bola para o espaço. O grito que estava entalado na garganta há 24 anos finalmente pôde ser solto. Dunga ergueu a taça do Tetra, que não era mais a Jules Rimet, era uma taça mais moderna que a gente conhece até hoje. Brasil campeão mundial de 94. Brasil campeão mundial de 94 depois de 24 anos de espera. Coreia do Sul e Japão 2002. A Copa de 94, depois da Copa de 94, o Brasil era amplo favorito na Copa de 98. Com Ronaldo simplesmente brincando de jogar bola na Copa de 94. Vinha pro banco, novinho. Mas depois fazia uma dupla sensacional com o Rivaldo. Mas depois, dia 12 de junho de 94, o Brasil perdia para a França no Stade de France por incríveis 3-0. E aí depois o Brasil ia para 2002 com Ronaldo. E aí depois o Brasil ia para 2002 com
meio também na de 94, como na de 94, não ia tão empolgado assim. E aí depois, o Brasil não ia tão empolgado assim. A gente tinha marcas no gol: Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Gilberto Silva, tinha Ronaldinho Gaúcho, que era garoto na época. E aí também a gente tinha Luiz Felipe Scolari, o famoso Felipão, treinando a seleção brasileira. E também foi contestado a não levar o Romário, já que ele tinha 36 anos, já que os dois tinham tido desentendimentos. E aí depois, uma noite da Copa, o Brasil teve uma triste eliminação da Copa América para a seleção de Honduras. O Filipão continuou no comando. E aí depois veio para a Copa de 2002. O Brasil ia para 2002 muito contestado. E aí depois tinha acontecido aquela lesão do Ronaldo no dia 12 de abril de 2000. O Ronaldo foi dar um drible e já tinha voltado em uma lesão no joelho. E aí tinha dado um drible e o joelho dele simplesmente estoura novamente. O Ronaldo teve meses de recuperação e conseguiu ir para a Copa de 2002. Muitas dúvidas, muita incerteza, mas foi assim um caminho traçado até o Penta. O Brasil ia com um grupo com China, Turquia e também a Costa Rica. E aí depois o Brasil vencia simplesmente todos os jogos da fase de grupos e nas oitavas de final ia enfrentar a Bélgica. Não era a ótima geração belga que conhecemos hoje. E aí o Brasil ia com sufoco. E aí os 67 minutos, o Rivaldo manda um petardo inacreditável para um verdadeiro golaço para fazer 1-0. E depois o Ronaldo ampliou para 2-0. Você conhece o Ronaldinho? Você lembra do Ronaldinho Gaúcho? E na hora você lembra do Bruxo. Mas na época, o Ronaldinho era o Gaúcho. Ronaldinho mesmo, falado dessa maneira, era o Ronaldo Fenômeno. E o Brasil enfrentava a Inglaterra pelas quartas de final. E aí depois... E aí a Inglaterra tinha Malcolm Owen, David Beckham, Ashley Cole e etc. E aí no erro da saca do Brasil, a Inglaterra abre o placar com Malcolm Owen. Mas depois Ronaldinho, o famoso gaúcho, fez numa jogada do Gaúcho, o Rivaldo empata o jogo. E aí depois o Ronaldinho faz um dos gols mais bonitos da história das Copas, mandando cruzamento e caixa. O Gaúcho até hoje jura de pé juntos que ele tentou cruzar. E aí depois o Brasil enfrentava a Turquia pela semifinal. E aí a mesma Turquia que o Brasil tinha enfrentado na fase de grupos. E aí depois o Brasil... E aí aconteceu uma coisa muito estranha naquela semifinal. O Ronaldo lançou o famoso corte cascão para desviar o foco da imprensa, que falava muito da condição física dele. E aí ele fez esse penteado para desviar esse foco, ele para falar mais do seu novíssimo penteado. E aí depois o Brasil enfrentava a Turquia. E aí o Brasil enfrentava a Turquia com 1-0, vencia por 1-0 com um gol de biquinho de Ronaldo. E agora mais uma foto icônica. Ronaldo apontando por um dedinho com um corte cascão. O Brasil ia para a final no dia 30 de junho de 2002. No Estádio Nacional de Yokohama, enfrentaria a Alemanha. Não é essa Alemanha que a gente conhece hoje, mas a Alemanha tinha... Mas era a Alemanha. A Alemanha também tinha o Oliver Kahn, que seria o melhor jogador da Copa naquele momento. E aí o primeiro tempo terminou 0-0, mas aos 67 minutos, cara, e o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, que
que tinha torcido no joelho, ele tava tão voando. Tava todo no topo do mundo, tão voando, tão recuperado, que depois ele cai, rouba a bola, toca pro Rivaldo. O Rivaldo chuta, o Kahn bate roupa. E aí o Ronaldo só manda pra dentro do gol. Mano, o Ronaldo, que um ano antes sofria com lesões no joelho. Esse lance tem drible, queda, recuperação, desarme, arcada e finalização. 1-0 pro Brasil. E aí depois aos 79 minutos, no cruzamento, o Rivaldo dá um lindo corta-luz. É quase um crime não contar com uma assistência pro Rivaldo. E aí o Ronaldo só manda no cantinho pra fazer 2-0 pro Brasil. Brasil campeão. Penta campeão. Cafu erguia a taça do Penta. E aí uma coisa era fato: o Brasil era a melhor seleção do planeta. E agora mais uma foto icônica: o Ronaldo e Rivaldo beijando a taça ao mesmo tempo. Então, rapaziada, essa foi a história das 5 Copas. O vídeo ficou um pouco longo, então vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Um grande abraço, falou!